Pastor Júnior Mota, meu amigo, rapaz, Liduína, Inha, Alberta, Vanessa, tudo bem? Abraço para minha querida irmãzinha Inha Queiroz. Gente, prazer estar aqui com vocês. Biel, Fátima Câmara, Bruno, irmã Antônia, beijo, Inha. Olha só, Repegar, Carol, Vanessa, doutora Érica, a paz, queridos, a paz, pastor. Patrine, Giovânia, Florivânia, Manuela, só gente boa demais aqui. Marília, Marjorie, Rafaela, olha só, gente. Doutora Sabrina, lá dos Estados Unidos, gente, que bênção. Prazer tê-la aqui. Rafaela, boa tarde, doutora. Oi, Priscila, Divoneide, Raquel Alves, Alvaniza, Martinha. Gente, a Marta está lá em Portugal. Jaque Guimarães, Isa, Ciceriquécia, que bom que vocês estão aqui. Karine Colares, tudo bom, Karine? Obrigado. Jamie, é uma honra, doutora Sabrina, a honra é nossa. Letícia Martins, que bom. Érica Pinheiro, paz, Jaque. Magda, tudo bom, Magda? Olha só, Tânia, querida Tânia, esposa do pastor Ivan, grande abraço. Igor, Duda Pontes, tudo bom, Dudinha? Beijo, saudade de você também. Que bom, a paz a todos. Fernandinha, Fernanda Viana, Lilian, tudo bom, Lilian? Cássia Beatriz, prazer tê-los aqui conosco, gente, uma honra. Olha só. Doutora Carol, gente, a melhor dentista do estado de Ceará está aqui conosco agora, hein? Precisa de um dentista, fale com a Carol. Ale, Ruth Mendonça, tudo bom, Ruth? Que bom. Olha só, gente, hoje é o aniversário da pastora Ruth. Quando ela entrar, vamos todo mundo dar os parabéns para ela, tá certo? Patrícia, pastora Élita aqui com a gente. Júlia Princesa, Aldenora, um abraço meu amigo Daniel. Fernanda, Sara Brandão, tudo bom, Sara? Que bom que você está aqui conosco. Rapaz, Sara. Gardênia, André Lira, muita gente boa, muita gente do coração, que bom. Estamos aqui para mais um momento de live, espero que esteja tudo bem com você, com sua casa, com sua família. Um abraço para a dona Fátima, que está aqui com a gente, a Lília Oliveira, uma amiga grande que a gente conheceu lá na Casa da Bíblia, prazer tê-la conosco. Silvana, Regininha, gente, a Regininha é bênção demais, uma das principais voluntárias da Igreja Nova Criação. Gente, para tudo que a Isis Menescal chegou, a Isis está aí, a Isis está no pedaço. Um beijo, Isis, um abraço, Daniel. Que bom. Queridos, estamos para mais uma semana, não é? E é um prazer estar aqui com vocês. A gente começou a semana ontem falando do poder de uma vida transformada, não é? E o dever de casa nessa semana é você, olha só, não estou pedindo que você leia, eu estou pedindo que você estude, tá certo? O livro de Filipenses. Então, o dever de casa. Abraço para o amigo Giovanni Peiter, que está aí, nosso grande coach. Um abraço para a Andresa, que está chegando também. O dever de casa nesta semana, viu, Giovanni, viu, Andresa, Evinha, é ler o livro de Filipenses. É um livro maravilhoso, curtinho, gente, curto, só 4 capítulos, né? Escrito pelo apóstolo Paulo, escrito quando ele estava preso, sim, escrito no momento que ele estava preso, né? Um abraço para o Breno, que está aí chegando, para a nossa Kátia Crescência, nossa advogada. Então, esse livro é muito especial, muito importante pelo conteúdo dele, por tudo que ele representa, né? E tem representado ao longo da história, né? Da igreja, para muitos e muitos homens e mulheres de Deus que têm se inspirado de uma maneira muito forte, né? Nesse livro.
A mensagem dele é uma mensagem de alegria, uma mensagem de vida, uma mensagem para amigos do apóstolo Paulo. Não era exatamente, tá certo? Não era exatamente, deixa eu ver se eu aumento aqui meu volume para você. Pronto, então melhorei aqui meu volume para você. Não era exatamente uma questão só de uma doutrina para a igreja em pecado, não era isso não, era muito mais uma carta, não é, para um povo que era igreja, mas que era amigo, não é? Então é assim que essa carta ela se porta, tá certo? É tanto que o apóstolo Paulo, das cartas dele, é que ele mais fala em primeira pessoa, aquele mais fala dele, eu falo, eu quero, eu desejo, eu sinto. Então ele abre muito o coração nessa carta tão especial, uma carta realmente de paz e de alegria, que é tudo que a gente precisa, não é? Associada a uma mensagem, sim, tem uma mensagem. Essa mensagem é aquela, não é, que nós começamos ontem, não é? Do poder de uma vida transformada, a poder de uma vida transformada. Se nós podemos ser melhores, né? Enquanto nós nos deixarmos ser transformados, né, pelo poder de Deus na nossa vida, tá certo? Então, hoje eu queria que você me acompanhasse. Eu vou ler Filipenses 2, de 1 a 4. Você pode me acompanhar? Um abraço aí para todo mundo que está entrando, a Larissa, a Andréa, a Vevé, o Breno, a Geisa. Gente, é um prazer tê-los aqui com a gente. Vamos lá comigo então? Olha só, Filipenses capítulo 2, tá? O 1 a gente leu ontem bastante, não é? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, propriamente seu, mas senão também cada qual o que é dos outros. Que maravilha, não é? Tinha que ser o apóstolo Paulo para trazer uma mensagem tão boa, tão impressionante como essa. Não entendo que o apóstolo Paulo, ele, logicamente, né, ele reflete aqui tudo aquilo que Jesus desejou para ele mesmo, né? Jesus, como um servo de Deus, né, como o maior e principal servo de Deus, ele obedeceu às leis do Senhor, na verdade as leis que ele mesmo havia criado junto com o Pai, com o Espírito Santo, né, numa eternidade que precede, não é, esse tempo que a gente está vendo agora, mas uma eternidade que ainda vai, não é, que veio na época da criação, na época em que Deus ele simplesmente desejou todas as coisas. Eu tenho certeza que o Senhor nos desejou, nos quis para Ele, nos planejou um mundo bom, um mundo agradável, de uma vida, não é, em paz, tranquilo. E Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, não é, essa unicidade que eles são, eles planejaram a palavra, o próprio conhecimento do Senhor, não é? Então, Jesus ele foi um homem aqui na terra, que ele obedeceu às leis do Pai, as leis dele mesmo criadas, né? E ele foi um homem humilde, e essa humildade o levou a uma morte na cruz, e depois de sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, vencendo a própria morte, né? Então, o significado de sua descida foi o da sua própria ascensão, ou seja, ele se tornou o Salvador, ele veio para salvar e se tornou o nosso Salvador, o Salvador da igreja, não é? Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, cumpriu o seu propósito, cumpriu plenamente a sua missão, e ele se torna então Jesus, né, o nosso grande modelo. E essa é a mente que nós devemos ter, esse é o caráter que nós devemos ter, essa é a vida que nós devemos viver. E se há algo que, não é, que passa para nós também de conteúdo, de conhecimento, é que ele sendo esse modelo, todos nós então devemos passar por um momento de uma transformação interior, até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Até sermos como Jesus, ele é. Talvez a gente não consiga aqui na terra, certamente não, mas na eternidade nós alcançaremos essa estatura da varonilidade perfeita que só Jesus tem, não é assim? E na proporção que nós nos permitimos ser moldados pelo Senhor, não é? Na medida que nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós humildemente, não é? Sendo cada um de nós crucificado também
naquilo que nós podemos suportar, numa escala bem menor daquilo que Jesus ele sofreu, né, padeceu. Olha só, nós obtemos o poder também, o poder da transformação, o poder de nós abençoarmos e resgatarmos juntamente com Ele, não é, aqueles que ainda passam por momentos de luta, dificuldade e aflição. E é isso que eu acredito, que cada um de nós deva buscar em Deus esse poder de uma vida transformada. Diga comigo, há poder em uma vida transformada? Há poder em uma vida transformada. E como você viu aqui, né, o apóstolo Paulo fala de coisas lindas, é uma exortação que ele faz para a igreja, né, de Filipos, e essa exortação passa pela questão do amor, sejamos unidos na mesma alma, tendo o mesmo sentimento, evitando o partidarismo, a vanglória, mas por humildade, considerando os outros, né, tão dignos quanto nós, se não superiores. Né? E teve uma passagem ontem do capítulo 1 que eu não li para vocês, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para que a gente comece a pontuar. Pontuando nessa tarde, há poder em uma vida transformada. Pastor Pedro, como é que eu alcanço esse poder de uma vida transformada? Eu pegaria o gancho desse trecho que nós lemos agora, não é? e diria que sejamos firmes em um só espírito e uma só alma. Sim, que sejamos firmes em um só espírito e uma só alma. Nós alcançamos uma vida transformada desse jeito. Em Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29, Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Olha só, queridos, a unidade é uma chave mestra da nossa transformação interior. O mundo caminha cada vez mais em uma desunião, é cada um por si. Um dos grandes problemas hoje de trabalho, né, seja no meio secular, seja no meio religioso, é a questão da dificuldade do trabalho em equipe. As pessoas estão perdendo muito essa noção, não é, de um trabalho em equipe, porque estão tão acostumadas com a competição, de modo que essa competição ela acaba existindo em todas as esferas. Não é? A gente tem alguns empresários aqui, alguns executivos, algumas pessoas, não é, que têm os seus trabalhos. É tão difícil manter uma equipe unida. É tão difícil manter uma equipe unida. Você não tem noção o quanto é difícil a gente, não é, manter uma equipe que trabalhe unida, porque as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas por si só. E numa competição, querendo cada um mais, não é, vencer o outro, e muitas vezes, né, às vezes está até deixando realmente valores, né, honra, coisas dignas para trás em prol de uma competição que não leva a nada. Mas se nós queremos em Cristo, né, crescermos, o apóstolo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou não, né, estando ausente ou presente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos a fé do Evangelho, a fé evangélica. Então, a instrução que o apóstolo dá, olha só, para a igreja, a gente está falando de igreja. Pastor, é possível a gente encontrar a gente desunida dentro de igreja? Olha, infelizmente é. Infelizmente é sim. E não é só na Nova Criação, isso você vai encontrar em toda e qualquer igreja que você passar, que é feito de gente, né? Vai ter gente que tem problema. A questão é, olha só, o desejo dele é que nós estejamos firmes. Não é só uma questão de um sentimento, não é só um sentimento. Nós devemos estar firmes num só espírito, numa só alma, ou seja, não é? Uma identificação espiritual e emocional com aquilo que é a vontade de Deus, queridos. Infelizmente, nós topamos com gente que não conhece o processo da união. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que aqui ninguém sabe. Pois é, ninguém sabe o que eu vou falar aqui agora. Você sabia que nessa época de pandemia, você sabia que tem muitos casais que estão se separando e se divorciando? Olha só,
Já pensou? Impressionante isso, né? Impressionante. Na época de uma pandemia, na época de uma luta, não é, constante, há pessoas que estão simplesmente querendo abandonar sua casa, abandonar sua família, separar, divorciar, porque não consegue mais conviver conjuntamente. Impressionante isso. Como diz a minha amiga Regininha, misericórdia, né? Realmente é. Mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor é que nós sejamos firmes, espiritualmente, emocionalmente, lutando juntos a fé evangélica. Essa luta, ela sempre existiu, ela sempre existirá pela fé evangélica. Tem aqueles hoje que se opõem à fé cristã, à fé evangélica, não é? As igrejas, a religião. Tem gente que se opõe terrivelmente. A gente estava fazendo aqui na igreja, há poucas semanas atrás, nós só abrimos a igreja para a gente fazer uma gravação, fizemos a abertura para uma gravação, né? Estou aqui hoje porque a gente já tem uma flexibilização maior e eu precisei fazer algumas reuniões para planejar a nossa retomada, né? Mas a questão é que a gente abriu a igreja só por um momento rápido para fazer algumas gravações, né, dos cultos online. Fomos denunciados, a polícia parou aqui na frente, quis entrar na igreja, né? E a gente mostrou para ele que era só uma questão de uma simples gravação, que não tinha aglomeração nenhuma, né? A igreja, ela tem os seus inimigos. E é importante que você seja aquele que luta pela fé evangélica. Deixa eu perguntar isso para você, talvez você nunca tenha se identificado dessa maneira, né? E quando eu falo da fé evangélica, não é da religião evangélica, é da fé do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então você é alguém que luta pela fé evangélica ou você se permite se considerar inimigo da igreja? Eu tenho certeza que você aqui não vai dizer, não é, a segunda parte, mas existe, sim, existe, né? Existem aqueles que lutam contra a fé evangélica. E uma resolução que o apóstolo Paulo dá para nós é: em nada estejais intimidados pelos adversários. Sim, nós nem sequer devemos ficar intimidados pelos adversários da igreja, não é? Ele diz assim: pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Que Deus maravilhoso. Você sabia que Deus, ele luta por mim, por você? Olha só, você sabia que Deus, ele luta por mim, por você? E aqueles que se opõem, para eles isso é prova evidente de perdição, e para nós que lutamos a causa da fé cristã, da causa da fé evangélica, isso para nós é prova de salvação da parte de Deus para cada um de nós. Gente, essa palavra é tremenda demais, a verdade é muito tremenda. Olha só, então, viva em união. Olha só, o capítulo 2, o verso 3, né? Nada façais partidarismo ou vanglória, considerando cada um dos outros, né, superiores a você mesmo. Então, ele diz a mesma coisa no versículo 2, né, sobre a questão da nossa unidade, do nosso amor, de sejamos unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Nós devemos buscar em Deus unidade. Queridos, olha só, tanto dentro da tua casa, como no teu trabalho, como em qualquer outro lugar que você estiver, mesmo na igreja, sempre lute pela unidade, sempre lute em prol da unidade, né? Fique de olho, atento naqueles que são aquelas pessoas que sempre, onde elas chegam, elas quebram a unidade. E você deve ser aquele que luta pela unidade, porque isso é o que Deus quer de cada um de nós. Em João 17, Evangelho de João, que você leu na semana passada, né? Espero que tenha lido, capítulo 17, a partir do verso 22, está escrito assim, olha que coisa linda, que Jesus cita ao Pai no momento em que Jesus estava fazendo uma oração a Deus. Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que
o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Querido, Deus trabalha pela unidade. Deus trabalha em prol da unidade. Fuja de gente que é contra a unidade. Fuja de gente que quebra a unidade. Fuja de gente que onde chega rompe com a unidade que Deus traz. Amém? Segunda coisa que eu pontuo nessa tarde tão abençoada, de nós termos uma vida transformada. O poder, possamos vivenciar o poder de uma vida transformada, né? Olha só, que sejamos firmes em um só espírito e uma só alma, ou seja, que sejamos, né, o povo que trabalha pela unidade. E a segunda coisa que eu pontuo hoje é que todos nós, que cada um de nós, sejamos humildes. Oh, meu irmão, olha aí, anote isso, que sejamos humildes. Pastor, você vai falar de humildade? Só um pouquinho vou falar de humildade, porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Filipenses, no capítulo 2. Ele diz a partir do verso de número 5, olha só: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ô meu irmão, tem coisa mais linda do que um homem, uma mulher, não é? Que sejam humildes. Sim. Como é bonito a gente ver uma pessoa humilde, né? Como é triste a gente ver uma pessoa arrogante. Jesus, ele foi humilde. E a instrução que o apóstolo Paulo dá para a igreja, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gente, é questão de sentimento aqui. Essa questão, ela é muito emocional, ela é muito uma questão interior nossa, de assumirmos uma postura de humildade, assim como Jesus, ele foi humilde, que todos nós também sejamos. Aqui a gente está falando, né, de montar um jumentinho, de andar com... Não, querido, não é isso não. Aqui essa verdadeira humildade é uma humildade de espírito, é uma humildade que ele mesmo fala em Mateus, no capítulo 5, né? Jesus fala em Mateus 5, ele diz assim, olha só, lá no Sermão da Montanha, lá nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos, ou seja, os humildes, porque eles herdarão a terra. Olha só, os mansos, eles vão herdar a terra. Pastor Pedro, e os arrogantes, os orgulhosos, eu acho que esses aí só vão colher o fruto da sua arrogância e da sua maneira, né, altiva de ver e de encarar o mundo. Então Jesus, ele passou por esse momento na terra e ele foi humilde, né? Ele foi humilde, mas ele foi humilde porque ele não usou como usurpação de ser igual a Deus, porque ele era filho de Deus. Nessa época da cultura judaica, o filho de um carpinteiro era carpinteiro, o filho de um pescador era pescador, o filho de um tecelão era tecelão também, o filho de um pastor de ovelhas era pastor de ovelhas também. Então era uma questão de o pai passava para o filho uma profissão e os dois eram iguais, não havia distinção nesse momento, você entende? Então quando se fala aqui, Jesus era igual ao Pai, porque ele realmente era o Filho de Deus, ele era Deus enquanto, né, ele era Deus com o Pai, com o Espírito Santo, e ele não usou como usurpação de ser igual a Deus, mas antes mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, se você, querido, deseja ser mais humilde, se nós queremos essa bem-aventurança, né, de herdarmos a terra, de herdarmos tudo que é bom da parte de Deus, que nós nos esvaziemos daquilo que nos enche e nos enche de orgulho. Costumo dizer que o orgulho é o pior pecado que pode existir no ser humano. O pior pecado que pode ter numa pessoa é o orgulho. É a partir do orgulho que vem todas as outras maldades no coração do ser humano. E Jesus, então, a Bíblia diz que ele se esvazia. E quando ele se esvazia, ele assume a forma de servo, ele assume a forma de homem, e ele foi reconhecido em figura humana, não é? E ele foi até a morte de cruz, porque ele queria salvar a nossa vida, não é?
E aí, gente, olha só, Pedro, o que é que acontece quando uma pessoa ela se humilha? Quando uma pessoa ela se humilha, Deus exalta. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33 está escrito assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Diga comigo, a humildade precede a honra. A humildade, ela precede a honra. Quer ser honrado na terra? Quem aqui deseja ser honrado na terra? Você deseja ser honrado na terra? Seja humilde, porque a humildade, ela precede a honra. A soberba, ela precede a ruína. Sim, isso é verdade, não é? Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar nesse momento é assim: Pedro, a humildade ela precede a honra, vem honra depois, vem. Olha só, a humildade ela precede a honra. Aqui em Filipenses 2, a partir do verso 9, voltando para Filipenses, está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Jesus ele se humilhou, Deus o exaltou. Isso é lindo, não é? Porque Jesus se exaltou, Deus, o Senhor, o humilhou. Perdão, o contrário, né? Deus o exaltou, tá certo? Ele deu o nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ter um dia em que os maiores incrédulos do mundo vão ter que se curvar, vão ter que se ajoelhar, os seus joelhos vão se dobrar e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Hitler lá no inferno vai ter que sair de lá e ele vai ter que se humilhar, vai ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Saddam Hussein, lá no inferno vai ter que se dobrar e vai ter que confessar de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Os maiores assassinos, os maiores descrentes, as piores pessoas que o mundo já teve vão ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Satanás e seus demônios vão ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Amém. Pedro, o que você quer dizer? Eu quero dizer que para nós hoje, essa é uma verdade tão tremenda, que é tão interessante que nós já façamos isso hoje em vida. Nós temos que glorificar cada vez mais Jesus, dizendo que Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor e Ele é para a glória de Deus Pai. Quem pode postar aí para mim? Jesus é o meu Senhor. Quem pode dizer isso? Jesus é o meu Senhor. Amém? Então que sejamos humildes, queridos, sejamos unidos, em unidade, que sejamos também humildes a ponto de cada vez mais nos tornarmos essas pessoas transformadas por Deus, para que Ele venha liberar poder sobre a nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Amém? Glória a Deus, coisa boa. Gente, feliz demais estar com vocês. Obrigado por ter essa audiência tão maravilhosa, todo dia nesse horário, tem sido muito bom para mim também. Então, vamos revisar. Poder de uma vida transformada hoje. Primeiro, que sejamos firmes em um só espírito, em uma só carne, ou seja, a unidade de Deus na nossa vida. E a segunda coisa, que sejamos humildes, que nos venhamos a nos esvaziar daquilo que não vem de Deus para a nossa vida. E a terceira coisa que eu pontuo nessa tarde tão abençoada, olha só, que venhamos a desenvolver a nossa salvação. Gente, é muito bom o livro de Filipenses, que venhamos a desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2, verso 12 e 13, me acompanhe nessa leitura que ela é maravilhosa. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é uma instrução maravilhosa do Senhor para a nossa vida. E ele diz no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meu irmão, olha só, preste bem atenção, a salvação
a salvação em Cristo é algo que ela deve e pode ser desenvolvida. Sim, eu utilizar um termo teológico para muita gente que talvez nunca tenha escutado falar dessa maneira. Não é uma questão de você simplesmente dizer que tem uma religião. É muito mais uma questão de você entender sobre a sua salvação, sobre a doutrina da soterologia, de você saber que a salvação ela vem através de Cristo, que a salvação não é pelas obras, é simplesmente mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, e que eu e você, nós somos abençoados gratuitamente pelo Senhor mediante a fé nele, exclusivamente nele, com essa salvação. Pastor Pedro, eu preciso salvo? Sim, todos nós precisamos ser salvos. O ser humano ele estava em desobediência a Deus. O ser humano ele foi encontrado inimigo de Deus. O ser humano ele foi encontrado fazendo justamente aquilo que Deus mais abomina. Então Deus deseja que nós sejamos salvos dessa ira vindoura, sejamos salvos de uma condenação eterna, sejamos salvos da própria importunação de Satanás e seus demônios. Você entende isso? Nós sejamos salvos dessa perseguição maligna contra a nossa vida. Nós devemos estar e ser salvos em Cristo mediante a fé nele, não por obras, como eu já falei, e essa fé ela precisa ser desenvolvida. E eu acredito que quando a gente fala que essa fé ela deve ser desenvolvida, olha só, tem uma parcela de contribuição nossa? Sim, tem uma parcela de contribuição nossa. Nós nunca poderíamos ser salvos por nosso esforço, nós nunca poderíamos ser salvos pela nossa própria capacidade, não, isso aí nunca, jamais. Mas eu acredito que há algo que nós possamos fazer, assim, um lado humano nesse desenvolvimento de salvação. O verso 12 representa o lado humano, o versículo 13 representa o lado divino nesse desenvolvimento da salvação. Olha só, o verso 12 diz, pois assim, amados meus, Paulo trata a gente de maneira tão carinhosa. Pois assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. E aí, quando a gente fala dessa questão do temor, fica uma dica muito interessante que a gente já viu lá em Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo de número 12, nós lemos sobre a questão do temor. Versículo... é no capítulo 8, verso 13. Provérbios 8, 13, a gente tem justamente essa questão do temor. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A Bíblia diz em Provérbios 8, 13, anote isso aí para mim, Leandro, 8, 13, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Pedro, que é o temor do Senhor, a gente tem um pânico de Deus, um medo de Deus? Não, não é isso não. É você simplesmente, aborrecer-se com aquilo que Deus se aborrece. É você não gostar daquilo que Deus não gosta. É você considerar certo o que Deus diz que é certo. É você considerar errado o que Deus diz que é errado. Pedro, eu posso fazer alguma concessão alguma vez com as coisas de Deus? Se eu fosse você, eu não faria. Porque você está mostrando que você não tem temor a Deus. E não tem coisa pior do que um sujeito não ter temor a Deus aqui na terra. Então, resumindo, se você deseja, olha só, desenvolver a sua salvação, porque a salvação ela deve ser desenvolvida também. Nós crescemos em salvação, nós cooperamos com o Espírito Santo em salvação. Pedro, como é que eu coopero com o Espírito Santo em salvação? Você coopera com o Espírito Santo em salvação, com temor e tremor diante de Deus. Ou seja, aborreça o mal, não goste do mal, fica longe daquilo que é mal, fica longe daquilo que a Bíblia diz que você tem que ficar. Não faça concessões. Problema, gente, pessoas que fazem concessões. Queridos, em relação às coisas de Deus, nós não fazemos concessões, você entende? Olha só, eu conheço pessoas aqui que são muito firmes na sua dieta e elas não fazem concessões em relação à sua dieta nunca. Queridos, muito mais sério e muito mais importante é que nós não façamos concessões em relação às coisas de Deus. Essa é a nossa parte. E a gente cresce. Como a gente cresce? Como a gente se desenvolve? E como nós somos transformados pela mente de Deus, pelo poder de Deus, quando nós agimos dessa maneira. Você entende isso?
Então, voltando aqui para Filipenses 2, o verso 12, então, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Cresça na palavra, cresça no Espírito Santo, cresça cada vez mais na intimidade com Deus, cresça mais em oração, cresça mais em amor, cresça em unidade, cresça em humildade, sim, cresça em tudo isso nós podemos crescer. Pedro, eu pensei que o Espírito Santo ele fizesse essa obra só em nós, ele faz, só que nós podemos cooperar com o Espírito Santo. Como eu gosto de ser um cooperador do Espírito Santo, como eu gosto de ser um cooperador do Evangelho de Deus em mim mesmo, você entende isso? E a segunda coisa, para nós desenvolvermos bem a salvação, é o verso 13, é a parte divina, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como realizar segundo a sua boa vontade. É saber que Deus ele realiza em nós o querer dele e o efetuar dele. Sabe, eu louvo a Deus porque Deus, assim, ele me dá muitos sonhos, eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos espirituais com o Senhor. Eu fico muito feliz em ter sonhos espirituais, mas nem sempre Deus fala comigo em sonhos. Mas muitas vezes eu sinto como se Ele colocasse alguma coisa no meu coração de querer, sabe? Deixa eu contar um testemunho aqui. Não sei se a Liliana está aqui com a gente, a Liliana e o Rogério estão aqui com a gente. Mais uma vez, um sábado à tarde, eu estava em casa e me deu saudade da Lili e do Rogério. Eles não estavam na nova criação nessa época, a gente não estava caminhando junto, eles estavam distantes da gente um pouco, mas eu amo muito essa família, a gente ama muito esse casal, né? E eu disse para a Janete, estou com tanta saudade do Rogério e da Lili. E a Janete disse, Pedro, liga para eles, conversa com eles, né? E quando eu liguei para eles, querido, eles estavam passando por um processo de enfermidade, um problema gravíssimo. E quando eu liguei, foi na hora certa, foi na hora exata. E a gente orou junto, nós incentivamos que procurassem um médico, muito amigo nosso, que é o Dr. Elvis, e o Dr. Elvis os atendeu e houve a consulta e até a gente se esbarrou no consultório no mesmo dia, também foi vontade do Senhor, até isso deu certo. Ela contou esse testemunho na igreja, né, Juliana? E olha só que bênção, né? E hoje a cura já é uma restauração, já é uma bênção. E Deus simplesmente coloca na vida da gente esse querer. Entenda, muito no homem de Deus, no coração da mulher de Deus, muitas vezes, querido, Deus ele fala só colocando um desejo simples, pequeno na vida da gente. É interessante que a gente tenha essa sensibilidade para entender quanto é que Deus está querendo e quanto é que a carne está querendo também, porque tem muita gente fazendo besteira, né, e cometendo certos atos e fazendo certas coisas. Não, foi Deus que falou comigo e Deus não falou nada. Deus não falou coisa nenhuma. Então nessa questão de uma vida transformada tem uma maturidade, a gente tem que ter maturidade espiritual, a gente tem que crescer em Deus, para a gente não acreditar nessa coisa de muitas vezes é uma vontade tão carnal, tão individual, levada muitas vezes por falta de humildade, levada muitas vezes por uma quebra de unidade. Sim, Deus não opera nisso, não pode ser Ele que está fazendo, porque Ele nunca vai contra os princípios dele, você entende? Olha só, mas Deus ele coloca o querer dele no nosso coração. Pedro, como é que eu sei que é Deus que está colocando o querer? Está de acordo com a palavra, é bíblico, tem coisa boa, tem unidade, tem crescimento, todo mundo ganha. Você entende isso? E aí ele diz que ele é quem efetua o querer. E quando ele coloca o querer, é tão interessante isso, porque ele mesmo providencia o realizar. O realizar é por conta dele, você entende? É por isso que é fácil a gente andar no caminho do Senhor, nesse sentido, porque quando Deus ele coloca o querer, é Ele que coloca também o realizar. O realizar, os custos do processo são por conta do Senhor. Assim é Ele que vai dar a condição, Ele que vai abrir as portas, Ele que vai mandar, não é, as bênçãos do céu, Ele que vai trazer a melhor, Ele vai trazer, olha só como é que eu digo, Ele vai te dar os melhores meios, os melhores mecanismos. É um solo tão forte, tão poderoso, que você se sente tão amparado, que você diz assim, eu nunca mais vou olhar para trás, para mim só dá para ir à frente. Amém? Pois é, amém? Olha só, se foi Deus que colocou no teu coração, não se preocupa,
o realizar é por conta dele. Se foi ele que colocou o querer, se foi ele que sinalizou a vontade dele, não se preocupe com nada, vai dar tudo certo, porque ele é Deus, ele se realiza pelo efetuar, o realizar é por conta dele. Quem pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E como a gente cresce, querido, quando a gente começa a ter essas experiências com o Senhor. Nós crescemos quando temos essas experiências com o Senhor. Há uma mudança interior, uma transformação interior quando Deus começa a movimentar e a querer, meu Deus, querer que a gente cada vez mais entenda a vontade dEle, o querer dEle para a nossa vida. Só te digo mais uma coisa nesse sentido: não deixe que a tua vontade prevaleça, mas que prevaleça sempre a vontade do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Amém? Aleluia, glória a Deus. E a quarta coisa que eu pontuo hoje, de uma maneira muito especial também, porque tudo aqui é muito especial nesse livro de Filipenses, há poder em uma vida transformada. Há poder em uma vida transformada. Eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo esse poder de uma vida transformada através do Senhor, através da palavra, do Espírito Santo dele, né? Pedro, como é que eu consigo essa vida transformada para mim? Olha só, que sejamos firmes no seu espírito, na sua alma, que sejamos humildes, que venhamos a desenvolver a nossa salvação e também, queridos, olha só, ponto isso, é o quarto ponto de hoje, que tenhamos a dignidade dos grandes homens e mulheres de Deus. Que tenhamos a dignidade dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus aqui na terra. Fundamento bíblico para você hoje, Filipenses 2,19. Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa satisfação, da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação, e estou persuadido do Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Nós devemos aprender com homens e mulheres. Uma pessoa ligou aqui para mim, desculpa, deve ter cortado aí. Vou voltar aqui de novo, tá? Então, que tenhamos a dignidade dos grandes homens e mulheres de Deus. Há homens e mulheres de Deus dignos de confiança, dignos de serem nossos exemplos, dignos de nos pautarmos por eles, dignos de simplesmente nós olharmos o exemplo deles e queremos seguir. Sim, um deles é Timóteo. Para a igreja de Filipos foi Timóteo, um jovem pastor, um homem de Deus que Paulo praticamente cria na fé, por isso ele chama muitas vezes de filho, não é? Ele trata como pai na fé de Timóteo. Sim, tem esses homens, essas mulheres que são como exemplos para a gente, para que a gente possa seguir. Sim, se espelhe em grandes homens e mulheres de Deus, se espelhe, tem muitos homens e mulheres de Deus. E na Bíblia, não é? A gente ainda encontra aqui no verso 25, mais um. Ele diz assim, o verso 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Olha que nome lindo, você colocar no seu filho, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Olha só, a Bíblia diz que era um homem inteiramente confiável pelo apóstolo Paulo. Um homem que teve as suas dificuldades, adoeceu, mas foi cuidado, foi curado, não é? E a Bíblia diz que Paulo queria também enviá-lo à igreja de Filipos para que por ele eles fossem consolados. Homens e mulheres de Deus, confiem em homens e mulheres de Deus de verdade, queridos. Olha só, procura saber a história, procura saber quem são essas pessoas, procure conhecer. Sim, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de confiança do Senhor, homens e mulheres que fazem a diferença onde chegam. Sabe, essas pessoas que para nós
São pessoas que têm uma vida que a gente olha e a gente sabe que é pautada em Deus, pautada no Evangelho. Podem ter as suas pequenas dificuldades, mas são homens e mulheres que viveram e que vivem uma vida exemplar. Tem exemplo sim. O meu desejo é que nós tenhamos essa dignidade de homens e de grandes mulheres de Deus. Quando a gente olha para essa dignidade, quando a gente procura copiar, não é? Quando a gente olha para a própria imagem de Jesus Cristo, a figura dele, não é? A maneira dele pensar, de ser, de agir, de reagir, nós entendemos que nós podemos ser melhores. Pedro, como é que eu conquisto essa capacidade de uma vida transformada, esse poder de uma vida transformada? Olhe para os grandes homens da história, olhe para essas grandes mulheres. Kathryn Kuhlman, uma americana que viveu uma época de uma intimidade com Deus tão grande. Gente, essa mulher tinha uma intimidade tão Deus com grande, que quando ela orava pelas pessoas, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, as pessoas caíam no poder de Deus, as pessoas tinham a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo ali na frente dela. Sim, tantos homens e mulheres de Deus que nós temos no mundo, não é? E que são pessoas que são exemplos para nós. Agora siga os bons exemplos, por favor, não siga qualquer coisa. Não siga qualquer coisa, siga homens e mulheres que têm tido uma vida de dignidade aqui na terra. Sim, eu digo hoje a palavra muito fora de moda, dignidade. Pessoas extremamente dignas e que são exemplos para nós, ainda hoje, para a glória do Senhor. Amém? E eu quero orar por você, nós vamos orar nessa tarde tão abençoada. Hoje eu quero orar por uma pessoa que me espelha. Hoje eu preciso orar pela nossa querida pastora Arildes. Pastora Arildes foi uma mulher... ela é uma mulher digna, é uma mulher de uma dignidade tão grande. Ela levantou mais de 500 pastores no mundo inteiro. Sim, tem pessoas do mundo inteiro que foram levantadas por ela. Eu sou filho espiritual dela, assim como Timóteo foi filho espiritual do apóstolo Paulo. Eu, Pedro, sou filho espiritual da pastora Arildes. Se alguém perguntar, pastor Pedro, onde é que você vem? Eu venho do ventre espiritual de uma mulher extremamente digna chamada pastora Arildes Vilhena Guimarães. Ela é a minha mãe na fé, foi ela que me batizou, foi ela que me discipulou. Então, olha só, tenha a coragem de olhar essas pessoas dignas da sua vida. Elas são pessoas maravilhosas e que com certeza merecem a sua atenção e você seguir o exemplo que elas foram, que elas são, na verdade? Vamos orar? Fecha teus olhos um instante. Eu vou estar orando por você, mas primeiro diga para Deus hoje o quanto você precisa ter essa vida transformada em Deus. Sim, o quanto você precisa dessa vida transformada, estar firme em unidade. Olha só, que não seja, que nunca venha a quebra da unidade por sua causa, não é? Que você seja humilde, que venhamos a desenvolver a salvação e que nós tenhamos bons exemplos, homens e mulheres de Deus, que sejam exemplos para a nossa vida. Eu declaro isso hoje para você. Deus coloca cada vez mais homens e mulheres, sejam exemplos na sua vida, de vidas dignas, para você seguir o exemplo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um nesse momento, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida abundante, sustentando teus filhos, Pai, permitindo que mediante o teu agir na vida deles, Pai, cada um aqui possa estar firme, primeiro em unidade com o Senhor, meu Deus, com o Senhor, e depois, ó Pai, com a sua casa, com a sua família, uns com os outros, em nome de Jesus. Que haja, Pai, o ensino da humildade, que haja o aprendizado, que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Desejo também para cada um aqui, meu Deus, que haja pessoas que possam se levantar como sendo exemplos de vida, para que possamos seguir, Pai, os bons exemplos, não os maus, mas seguir os bons e dignos exemplos, Pai, sobretudo os da Bíblia, sobretudo, meu Deus, de pessoas que conhecem o Senhor e que andaram contigo aqui na terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, que o Senhor traga saúde para a pastora Arildes, para a pastora Neném, para Maria. Meu Deus, eu te peço, Senhor, abençoe teus filhos, ó Pai, de modo que haja paz do Senhor na vida deles, que haja bênção de Deus, Pai, que haja cura agora em nome de Jesus. Te peço pela vida do pastor Josué, da pastora Jaqueline, te peço pela vida do Bruno, Pai, o Bruno Padeiro, como ele é carinhosamente chamado. Te peço pela saúde do Bruno, que o Senhor restaure a saúde do Bruno, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pelo meu amigo Júnior Mota, cada vez mais o Senhor determine, Pai, a cura na vida do Júnior Mota, da Loreta,
a bênção na Loreta, Pai, a tua paz na vida dela, na vida da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovan, do Alan, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício. Meu Deus, a tua bênção trazendo cada vez mais a restauração, recuperação na vida da Anatécia, da Vitória e da Mariana, na vida da Maria Holanda, da Yara, do Ângelo, da Fernandinha, da Carolzinha, Pai, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo. Eu declaro, meu Deus, saúde, bênção e vida, meu Deus, na vida do Glauba e do Glauco, Pai, Edileuza e da Fátima, do Breno e da Verusca, do Irapão e da Carol, da Carinha e do Cajado. Declaro tua bênção, Pai, de cura do câncer na vida do Carlos Roberto, do Marcos Stan. Meu Deus, eu declaro a cura na alma da Roberta Ronce, da Cineida. Declaro a cura do Covid, na história, meu Deus, de Covid, ó Pai, do Jarbas Roriz, da Geise, Pai, meu Deus, do Fábio, do Alex, da Aline. Declaro saúde do Valderio, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, da Luiziane, da Renata Holanda. Meu Deus, declaro bênçãos na vida do Antônio, do Alfredo, do Simão Abidon, do Joatan, da Wellington, do Joatan Filho, da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Cadeira, da Valência, da Thaís Germano. Declaro bênçãos e curas na vida do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Iraíze, do Genoco e do Valdir, Pai. Declaramos a cura e a plena recuperação do Senhor Edson Maranhão. Meu Deus, levanta o Senhor Edson Maranhão dessa cama, Pai, de esse leito, meu Deus, e fortaleça o seu filho, Pai, e completa a tua obra que só apenas começou na vida dele e da sua família inteira, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Te peço de uma maneira especial pela pastora Ruth. Declaramos hoje o dia do seu aniversário, a tua paz, a tua bênção. Dia por dia ela caminha contigo, com tua palavra, com teu Espírito Santo, e que o Senhor complete a boa obra que só apenas começou também na vida da pastora Ruth, Pai. Se eu faço por ela o que ela nunca na vida imaginou que o Senhor um dia faria, que o Senhor lhe alegre o coração, meu Deus, que o Senhor lhe abençoe e lhe honre, Pai, com tua glória e teu poder, em nome de Jesus. Te peço pelos médicos, todo o corpo de saúde do estado de Ceará, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, ó Pai, todo o corpo de saúde abençoa, Pai, renova as forças dos teus filhos, e meu Deus, ó Pai, os capacita com inteligência e sabedoria, para que possam, meu Deus, levar teus filhos, ó Pai, à vitória e à saúde plena, em nome de Jesus. Eu te peço pelo governo, eu te peço, ó Pai, pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo nosso prefeito Roberto Cláudio, e todos os prefeitos do estado de Ceará, Pai, que o Senhor lhes dê força e sabedoria, Pai, para que tenham, meu Deus, ó Pai, meu Deus, também a dignidade de cumprir bem o mandado que lhes foi dado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Você pode dizer amém? Aleluia. Parabéns, pastora Ruth, a gente ama você, viu? Você é uma bênção, você é uma bênção. Queridos, Deus abençoe, uma grande honra estar com vocês. Olha só, daqui a pouco, gente, falta pouco tempo, nós vamos ter o culto online da Igreja Nova Criação. Eu queria fazer um pedido hoje para vocês. Você que nunca assistiu um culto online, assista hoje, vai ser bênção. O pastor Edivan, gente, o pastor Edivan é uma bênção. O pastor Edivan é um grande amigo, um intelectual, tá certo? Fala devagarzinho, fala baixo, mas ele é uma bênção. E olha só, tenha paciência de entender tudo que ele vai falar, porque ele fala com muita profundidade, tá bom? Então hoje é 19h30, entra lá no YouTube, Igreja Nova Criação, daqui a pouco, 19h30, começa o nosso culto de oração, tá certo? Fique atento às suas reuniões, seus grupos de crescimento. Vou dizer de novo, nós estamos presentes, você fique muito atento aos grupos de crescimento, porque a igreja vai voltar, e como a gente só pode colocar 20% da capacidade, né, da nossa igreja no templo, então nós vamos privilegiar e priorizar os grupos de crescimento, tá certo? Então você que está fora, corre atrás, marca as reuniões, dá teu nome lá, porque a gente precisa de você perto, tá bom? Deus abençoe, um beijão bem grande e até amanhã às 18 horas com mais uma live, tá certo? O poder de uma vida transformada. Antes de sair, compartilha essa live aí com a maior quantidade de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.